E se você costuma dizer que não faz alguma coisa na sua vida, seja academia, comer direito, estudar, qualquer coisa, por falta de tempo, para tudo, para. Será que não é organização que está faltando? Pois é, gerenciar o nosso tempo é uma das maiores dificuldades na nossa vida atual. Não só para trabalhar, mas também para poder aproveitar melhor a vida com mais sabedoria e entusiasmo. Então eu converso agora com a coach transpessoal Mariana Maurici. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Gisele. Obrigada. Prazer de novo estar aqui contigo. Prazer é nosso, porque, aliás, dicas sobre como gerenciar o nosso tempo, eu acho que não só única, e todo mundo em casa deve estar pensando, o que será que eu posso fazer para o meu dia render mais? Que milagre é esse que a gente vai fazer hoje, né? Pois é. Esse é o grande, assim, reclamação das pessoas, é que eu não tenho tempo. E tempo é sinônimo de vida. Se você não tem tempo para fazer as coisas, você também não tem vida. E o que é mais importante? Eu consigo gerenciar melhor o meu tempo quando eu consigo equilibrar as várias fases da minha vida, né? Então eu tenho a minha família, meu trabalho, a minha vida pessoal. E aí quando eu consigo ter essas áreas equilibradas, aí eu tô tendo um bom gerenciamento de tempo. Caso contrário, eu tô só acumulando tarefas e me sobrecarregando, né? Então a gente precisa, comum, né? Muito comum. A gente pega aquele bolo e vai carregando. Aí, agora eu posso resolver isso aqui, mas enquanto isso a gente tá carregando o bolo. É verdade. Né? E vai. E aí, agora eu vou resolver isso aqui. Daí tenta resolver enquanto o bolo tá aqui. E isso faz com que a gente não consiga fazer nem com qualidade e nem com aquela sensação de interação com aquilo que a gente está fazendo. Parece que faz e passa e às vezes a gente nem lembra que fez. E primeiro porque a gente também não está conectado com o estado de presença, né? A gente está fazendo uma coisa aqui, pensando nas milhões de coisas que a gente tem que fazer lá na frente. Então, quando a gente faz um gerenciamento de tempo, eu tiro também um pouco dessas coisas que estão atribuladas na minha cabeça e coloco para o meu planejamento, né? E a gente também tem que fazer um planejamento em que eu não tenha só atividades urgentes para fazer. Porque geralmente a gente trabalha na importância máxima e urgência máxima, sempre nesse pico, né? Tipo, sempre atropelando todas as atividades. Sempre na UTI. Então, a gente tem um quadro que a gente passou para as meninas, para a gente organizar um pouquinho melhor, que é com relação a uma primeira dica que a gente tem, que é listar as nossas prioridades. Aqui a gente tem 3 circunstâncias, né? Aquelas atividades que são urgentes, importantes e circunstanciais. Aquilo que é urgente, geralmente é aquela coisa que foi importante ontem e que a gente não fez no tempo hábil, e aí ela virou urgente, porque agora a gente precisa fazer em tempo recorde para conseguir fazer com que aquela atividade se execute, né? Fim do mês de abril, vamos citar aí como exemplo o imposto de renda, né? Perfeito, é um ótimo exemplo. Era muito urgente. Importante, a gente teve 2 meses, mas a gente deixou para o último dia. Importante é aquela atividade que a gente planeja, é aquela atividade que a gente executa com qualidade e com tempo hábil, mas que é bem importante dentro dos nossos objetivos. Então, é importante a gente avaliar quais são as atividades que a gente tem feito no nosso dia a dia que vão levar a gente para o objetivo que a gente tem. Porque a gente tem uma série de atividades que a gente faz que são circunstanciais, que são aquelas que a gente pode delegar, que a gente pode deletar, que a gente não precisa executar, que outras pessoas podem fazer pra gente, ou que a gente também não precisa fazer. Que geralmente a gente vai acumulando, vai dizendo sim para muita coisa e às vezes não é necessário e também não vai te levar a alcançar o teu objetivo. Então, primeira dica seria listar as suas prioridades. Começou o dia, lista lá as 6 principais atividades que você vai desenvolver durante aquele dia e não passa de uma para outra se não conseguir terminar aquela primeira que você colocou que é como prioridade. Esse quadro que eu falava, geralmente as nossas atividades estão ali naquele primeiro quadro, urgente e importante. Isso é legal, pra gente exemplificar o que a gente coloca em cada um. Então aqui é aquelas que a gente tem que fazer de imediato, que geralmente são aquelas crises que a gente tem que resolver de pronto, são as reuniões, os problemas urgentes, aqueles incêndios que geralmente a gente vive apagando. E os projetos com prazos, que a gente tem prazos para cumprir, a gente sempre deixa para a última hora. O ideal é que a gente fique lá naquele campo verde, que são as coisas que não são urgentes, mas que são importantes, em que eu tenho tempo para fazer, para me preparar, para me planejar e eu posso decidir quando fazer. E aí dentro do meu planejamento eu consigo organizar melhor as minhas atividades. Aqui tem um quadrante que é não importante, mas é urgente. Essas você pode delegar. Porque se ela não é importante para mim, outra pessoa pode fazer no meu lugar. Não necessariamente eu preciso executar aquela atividade. Então, eu posso delegar, que são alguns telefonemas desnecessários, algumas reuniões que não necessariamente eu preciso participar, algumas tarefas que são importantes, mas para as outras pessoas, não necessariamente para mim. Então, delega. Pega a tua lista de atividades e vê o que pode ser passado para outras pessoas executarem para você. Isso não significa que você precisa ficar alienado àquele assunto. Você vai determinar, delegar que alguma pessoa faça, né, que isso aconteça. Sim. E depois, lógico, vai ser reportado a você. Claro, dentro de um contexto, mas né? Você não precisa necessariamente estar 100% do tempo
né, disponível para as tudo atividades dos outros que de repente outras pessoas poderiam estar executando. É questão de prioridade, né, Gi? Eu preciso estabelecer o que é prioridade para mim dentro do meu trabalho, principalmente. Ontem foi Dia do Trabalhador, então vamos gerenciar melhor esse tempo para a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? E tem aquelas condições que a gente precisa eliminar, que são aquelas fofocas desnecessárias, aquelas conversinhas de corredores que não precisa, né? Algumas tarefas que são muito agradáveis, mas que vão deixando a gente de lado as outras atividades que são mais importantes, né? Os e-mails com conversinhas, com correntes, com não sei o que a gente está sempre no WhatsApp. Então, determinar durante o teu dia, por exemplo, alguns horários específicos para olhar as redes sociais, não a toda hora. Tá parando, olhando no celular, porque isso a gente perde um tempão. Se a gente olhar lá nos aplicativos do celular, a gente tem quanto tempo que a gente perde em cada aplicativo. E aí a gente se surpreende com o resultado do tempo que a gente está lá olhando o WhatsApp e todas as outras redes sociais. Já inclusive foi assunto aqui no nosso Ver Mais, o tempo que a gente perde olhando. Não só pegando e olhando, analisando, mas também só aquela olhadinha assim, ó, piscou, a gente já tá de olho. Perfeito. Porque a gente não para. Então isso, se a gente colocar na ponta do lápis o tempo que a gente perdeu ali para olhar, daí a gente acaba... É um tempão. Né? Curioso. Então a gente determina os horários, de repente, mais flexíveis, nos horários de intervalo do teu trabalho, que você possa, de fato, olhar para aquela rede social e se dedicar para ela daquele período, mas estabelece um prazo. Eu vou ficar nas redes sociais 10 minutos. Passou? Volta para a tua atividade com foco e presença. Estado de presença em tudo que você estiver fazendo, né? Mariana, tem eu já vi também essa questão de organização de tempo. Muita gente não consegue. Eu vou só ali 1 minutinho e paro. Tem dicas que falam para colocar um alarme a cada 15 minutos. Então, determine cada tarefa e determine 15 minutos para cada uma delas. Perfeito. Então, isso você vai... É uma dica bem bacana. O que a gente pode fazer, até para diagnosticar o prazo que a gente gasta com cada atividade, faz mais ou menos uma retrospectiva do que você fez ontem, num dia normal de rotina do seu trabalho. Coloca todas as atividades que você fez ontem e o prazo que demorou para executar cada uma delas. E o quanto elas estão conectadas com o teu objetivo. E aí você vai se surpreender que às vezes você está gastando muito tempo numa atividade que não tem nada a ver com o seu objetivo. E aí vai ajudar para você determinar aquilo que é prioridade para você, que é importante, que é urgente e aquilo que você pode deixar para outra pessoa, né, delegar ou eliminar da sua rotina diária. Então é bem importante eu também entender como eu tenho gasto o meu tempo, né, para eu entender o que eu preciso fazer para gerenciar melhor. Tem uma outra dica também, Gi, que a gente colocou, que é o Download Your Brain. O que é isso? É fazer um download dessa nossa máquina, né? Então, assim... Baixar os arquivos. Baixar os arquivos, literalmente. Então, o que a gente precisa fazer? Antes de dormir, geralmente é aquele período em que a nossa cabeça está fervendo com tudo que aconteceu durante o dia e principalmente com as preocupações do dia seguinte, né? Eu preciso fazer isso amanhã, isso. Bom, então agora eu vou pegar um papelzinho, uma caneta ou meu próprio celular e vou marcar tudo o que está passando aqui. Baixa lá no papelzinho. No dia seguinte, quando você for fazer seu planejamento do dia ou for rever o seu planejamento do dia, você inclui aquelas atividades que ficaram do dia anterior, você vai remanejar o seu planejamento diário. Então, o download é justamente isso, baixar aqueles arquivos que estão pipocando na cabeça da gente, que geram uma ansiedade e que geralmente fazem o sono demorar um pouquinho mais para chegar e a gente acaba se tornando mais ansioso e aí vai acumulando isso. A gente fica preocupado de não lembrar amanhã, né? Sim. Então o papel e a canetinha ali do lado da cabeceira da cama genial. Baixar os arquivos literalmente, as atividades que tem para desenvolver no dia seguinte, tudo que a gente pode estar baixando e tirando da cabeça, aquela que a gente falava antes, né? Tem coisas que não precisam ocupar a nossa memória, a gente pode deixar que ocupe um papel, uma agenda, e é muito importante, quem não se organiza ainda, de alguma forma, ter uma agenda. E aí essa agenda, cada pessoa vai ajustar de acordo com a sua rotina e com a sua habilidade, né? Tem muitos aplicativos nos celulares que fazem essa função, com alarmes, com disparos, com notícias, assim, diretos. E também tem aquela agenda tradicional com papelzinho e caneta, que você pode marcar todos os seus compromissos, que também vale muito. Mas tem alguma ferramenta que te auxilie no gerenciamento dos seus compromissos, das tarefas que você tem para executar, das listas de coisas que você tem para fazer. É bem importante. Perfeito. Deixa eu perguntar para nossa produtora Fran, ainda tem tempo para a gente colocar mais uma tela? Então vamos lá, manda ver.
Olha lá, descreva metas Isso é para muito os legal. 4 corpos. Explica isso, Mariana. Vamos lá. A gente trabalha numa questão de equilíbrio, né? Eu não posso pensar só na Mariana profissional, ou só na Mariana família, ou só na Mariana corpo físico. Eu preciso pensar no gerenciar meu tempo de forma equilibrada. Então, eu preciso ter tempo para fazer uma boa rotina alimentar, ter a minha atividade física, tudo isso dentro do meu dia. Eu preciso ter tempo para poder fazer uma boa leitura, para alimentar o meu campo mental. O que eu tenho feito durante o meu dia? Que eu estou abastecendo os meus corpos, né? Que são físico, mental, emocional e espiritual. Emocional, como é que estão as minhas relações? Eu tenho tempo para um café com uma amiga? Eu tenho tempo para poder ter uma conversa com uma pessoa legal, ou me atrair pessoas interessantes para o meu lado? Espiritual, eu tenho tempo para meditar, para fazer as minhas orações, para poder me conectar comigo mesma, buscar o meu autoconhecimento. Isso é equilíbrio dentro do gerenciamento de tempo, né? Então é uma forma que a gente tem de também pontuar as atividades que a gente vai fazer do dia para poder estar dentro desses quesitos também. Até para a gente conseguir esse equilíbrio, né, Mariana? Acho que a partir daí a gente consegue gerenciar melhor nosso dia a dia, nosso tempo, nossas metas. Sim, e não esperar para poder ter momentos de prazer só na sexta-feira e final de semana, né? Era isso que eu queria falar. Tem uma amiga que disse, meu Deus, gente, que gente é essa que espera sexta-feira para ser feliz? Isso não é vida, né? Isso não é vida. A gente tem que ser feliz todo dia, não só na sexta-feira. Todo dia. Mariana, vamos tentar seguir então essas dicas aí pra gente conseguir ser feliz todo dia. Todo dia. Obrigada. Obrigada eu, gente. Valeu.